qual mente que vai imprimir aquela informação se ela não estava disponível? Mas isso é só uma colocação. Claro que aí também está aberto a outros debates. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu acho que vou falar besteira. Mas ele falou uma coisa. A gaiola de farm seria esse equipamento apropriado para isso? Não. O que eu quis dizer é você fazer gravações, sortear o tempo que ele grava, sem ninguém estar sabendo. Ok. Entendi. Ninguém sabe grava, ninguém sabe. Mas o problema é que vai entrar, o mesmo processo vai entrar nisso, né? Tipo, a mente pode selecionar esse processo de randomização, né? Por pré-cognição, e a pré-cognição dá junto com a psicossinatura. Aí é chamada superpsi, né? Que também é uma hipótese assim que, né? Você não pode refutar, então deixa de ser uma hipótese, né? Então é tão poderosa, é quase se fosse um Deus, né, fazendo isso. A gente por estar nesse campo desses fenômenos que justamente a característica principal deles, dos fenômenos parapsicológicos, é justamente pegar essa linha espaço-tempo e torcer de um jeito completamente diferente do que nós estamos acostumados a raciocinar, né? Então aí a gente abre um leque de possibilidades, né? E um leque de variáveis que a gente procura controlar, mas assim, por isso que a gente acaba sendo até um pouco, acaba até tentando reduzir algumas coisas, né? Para não ficar com muitas variáveis, né? Que quebra-cabeça de 1 milhão de peças em cima da mesa, né? Porque aí fica até a dificuldade para você ver quais os dados que você vai, né? Então a gente acaba sendo até um pouco econômico nesse sentido. Que variável tem? Variável tem. O que a gente consegue fazer, por exemplo, pesquisa do laboratório, a gente consegue reduzir bastante as variáveis. A gente procura usar lá em cima o Ganzfeld. Então lá, pelo menos do som, a gente está protegido. Então ali dentro a gente procura estar nessa parte isolada, que o nosso grande detalhe é o som. Tá, só que aquilo lá não é uma gaiola de Faraday. Cara, e se usar a gaiola, pode ser descartada essa hipótese da psicossinesia também. Não? Não. Sabe por quê? Ao contrário. Porque a gaiola de Faraday, na verdade, o que ela faz? Se eu estiver errado, alguém também souber mais que eu me auxilie. Até onde eu sei, a gaiola de Faraday, ela não deixa com que o campo eletromagnético entre e que o campo eletromagnético que está dentro saia. Ou seja, ele isola. Só que dentro do campo da gaiola de Faraday, a gente vai estar produzindo campo eletromagnético. E não pode deixar só equipamento sem nenhum pesquisador? O equipamento gera campo eletromagnético. O computador gera eletromagnético, o gravador gera, o gravador de rolo gera. E qual seria a justificativa daí, então? Se não tem... Na verdade, o processo que a gente teria que talvez tentar fazer com ninguém agora fosse só a utilização de um microfone simples. Talvez de carvão, nem de eletreto não, porque o eletreto também gera, ele passa por eletricidade, o carvão é mais puro. Apesar que também tem um processo. Então, tudo que tem parte eletrônica dentro vai gerar o campo eletromagnético. Então, é mais uma daquelas variáveis que... Não ajudaria. Eu não sei se ajudaria. O que a gente consegue fazer em termos disso seria reduzir a quantidade de equipamentos, para reduzir aí o campo. Apesar de que ainda está em estudo a questão do quanto esse campo influi verdadeiramente sobre o fenômeno. Até porque... dentro das possibilidades dos fenômenos, a questão do eletromagnetismo não é uma das teorias mais viáveis nesse sentido. Então... Dá muito papo pra manga. Quando pra manga, né? Deixa eu ir pra frente mais um pouco. Deixa mais um pouquinho, porque eu quero chegar na parte mais das pesquisas para mostrar para vocês. Temos 3 causas admissíveis, supostamente: impulsos eletrônicos emitidos pelo subconsciente e registrados na fibra dos equipamentos em forma de voz humana. Da onde que vem isso aí? É isso que nós queremos descobrir. Como? De onde? Eu não sei nem se fazer o que com isso. Eu, na verdade, no meu intuito inicial era querer fazer o que com essa voz? Porque querendo ou não, vem alguma coisa dentro da casa. Vamos responder como? Só que eu não consigo responder mais essa questão, porque todo mundo briga comigo. Mas você vai fazer o que com isso? Eu disse, eu não sei, eu também quero fazer alguma coisa com isso quando vem. Porque já que está vindo informação, vamos usar para alguma coisa.
Vozes transmitidas por método desconhecido, eventualmente de outro planeta ou fonte inteligente em algum lugar do universo. É uma hipótese também que a gente tem que acabar, né, dando um pouco de crédito, porque uma das que estão surgindo na literatura hoje em dia são de vozes inteligentes de um outro planeta. Para nós não chegou nada disso ainda, né, Jefferson? Nada. Jesus ajuda pra caramba. Pessoas falecidas tentando reter a comunicação com os vivos, ou seja, as vozes provêm da fonte teoricamente transmitida. Ou seja, o nosso início, no intuito inicial, que era a relação com as vozes de pessoas falecidas, realmente são elas que estão se comunicando com a gente. Alguma fez sentido em algum momento? Ainda nós não conseguimos pegar nenhuma que dê um super sentido. Sons, vozes, ali aparecem, né, algumas questões. Tem duas das nossas últimas gravações, elas estão longas. O padrão, normalmente, das transcomunicações são curtas, né? São muito curtas e pequenas palavras, pequenas frases, coisas curtas. E as nossas estão começando a surgir com padrões mais longos. Né? E quem está conseguindo esse tipo de transcomunicação mais longa é a Sônia Rinaldi, o Evaldo Cabral Júnior, que é de quem a gente tem se baseado bastante em cima do material dele. Até se alguém tiver interesse, é um livro pequenininho, bem rápido a leitura, desse tamanho, são não sei quantas mil páginas no negócio. Esse é o resumo. É o resumo do trabalho dele de não sei quantos anos. Ele vai lançar mais outro livro agora. É enorme, mas só que ele vem enunciando passo a passo. E ele também conseguiu captar. Então é bacana porque essa questão, inclusive, ele vem jogando. Usar o de Faraday serve para isso, para aquilo. Não, porque ele é engenheiro elétrico. O cara é doutor em engenharia elétrica. Então é muito bacana o material dele. Se alguém tiver interesse, bagatela também, o livro é bagatelinha, né? Pelo tamanho. Bem bacana. Mas, para quem gosta e quem quer, a gente acaba tendo que fazer isso, não tem como fugir, né? Ok. Vamos entrar aqui a parte agora dos equipamentos, um pouco mais a parte já da nossa pesquisa, das pesquisas começa a ficar mais interessante. Porque a parte da história, eu não quis entrar demais, porque isso a gente localiza. Isso, se já tiveram, deve ter tido no curso, se não tiveram, vão ter. Qualquer coisa, esse material de apoio é bem tranquilo, precisou dar um grito que eu mando para vocês, eu tenho bastante coisa lá. Alguns equipamentos utilizados para produzir chiado. Esse equipamento nós não estamos utilizando ele mais, nesse momento. Tá? Eles eram rádios valvulados, né? Uma sequência de radioamadores, mas todos valvulados. Eu tirava a antena dos bichinhos para fazer gerar o chiado, deixava eles fora da frequência, numa faixa bem diversificada. Pesquisas. Hoje em dia estamos gerando o ruído pelo gravador, tá? Ou gravador ou pelo computador. Nós utilizamos um programa de nome Audacity, que é um programa simples de usar, ele é baixinho, ele é leve, os recursos não são tão difíceis, funciona bem igual o SoundForge, igual o Adobe Audition, e é mais leve. Inclusive tem uma versão para pendrive, você consegue tranquilamente salvar no pendrive, uma versão leve, Bem que é bem desse mesmo programa, funciona da mesma forma. Isso acaba facilitando bastante a questão de transporte, que é o nosso grande problema. Eu sou pesquisador, eu vou de moto, né? Ou vai de carro, eu vou de moto. Eu vou com a moto que é só bugiganga, mochila, coisa amarrada atrás, panela, vai tudo, né? Ok? No budismo foi realizada a pesquisa, na verdade essa pesquisa eu acabei rodando sozinho, né? Foi realizada mais de uma vez, essa foi a primeira que está tratada em fotos, mas a gente já fez mais de uma vez essa pesquisa junto ao budismo. Foi constatado alguns áudios com mensagens sutis aos participantes. Nesse caso, eu estava com o equipamento na parte superior e eles estavam fazendo oração na parte de baixo da casa. Né? No terceiro andar, eles estavam no segundo. Eu utilizei o gravador simples, girando chiado e com a gravação básica. Sem perguntas, nesse dia eu não fiz perguntas nenhuma, simplesmente deixei rodar pelo tempo para ver o que surgia. E surgiram algumas mensagens bem interessantes, mas muito curtas. Então ali só as fotos mostrando, né, aquele lá da ponta foi o local onde eu estava, que é a parte de cima, aqui o altar onde eles estavam embaixo de mim.
e o pessoal fazendo sua oração. Foi bem interessante. Nesse dia, inclusive, eu peguei uma das pessoas, não sei se ela está aqui, não está. Uma das pessoas eu fiz a medição, inclusive, de pressão dela, durante o processo. Aí entra aquele famoso detalhe, eu vou fazer o que com essa informação? Mas me deu uma vontade de pegar e começar a medir a pressão. Então, de tempos em tempos, eu fazia um sinalzinho, ela estava num ponto lá, ela vinha até mim, eu media a pressão, fazia as anotações. Na verdade, eu queria unir alguma coisa do tipo, vamos ver qual é o estado de relaxamento que ela entra e para ver se para essa pessoa surge alguma mensagem. Na verdade, foi experimental, né? Quando a gente vai para campo, a gente acaba fazendo muito experimento, né? Tem alguns experimentos que a gente faz até Second Mantle. Santo Daime, nós já fomos várias vezes junto ao Santo Daime, até o Gilberto, que conseguiu para a gente ir lá, quando eu falo com ele, a gente consegue ir. Junto à Igreja de Saúde do Paraná, nesse local específico, realizamos outras linhas de pesquisas, porque aí, como é mais longe, a gente fez vários tipos: transcomunicação, videocom, né? O videocom, gravação usando o sistema de gravação da imagem, né? Transfoto também a gente fez, fizemos Psychomantle. A gente só não fez o copo porque não tinha a mesa para fazer lá. A gente tinha feito o copo, tava o vídeo, já tinha feito tudo, né? Experimento no Daime, nossa, tá velha aí, velho. A Aninha tá lá. Nem lembrava dessa foto mais. A Ana, que fez curso com a gente, você lembra dela? A Ana Valéria. Já foi embora, né? Uns dias ela manda uma mensagem para nós. Ainda brinquei com ela antes dela falecer. Falei: se você for, você não esquece do amigo transcomunicador aqui. Primeira oportunidade, você me manda uma mensagem pelada no gravador, hein? Também foram pesquisas feitas. O André lá atrás estava cabeludo ainda, com os equipamentos dele lá, as traquitanas que ele inventou, que ele criou ali para utilizar. Depois você explica até um pouquinho, para até explicar. Aí nesse processo a gente ficou dentro de uma casinha que tem, que fica na parte superior. Não sei se vocês já chegaram aí lá, ou foram, conhecem o local. Então a igreja fica embaixo, a gente fica numa casinha em cima, dá em torno de 127 metros de distância do local. E ficando ali em cima, é um quartinho, a gente colocamos até do lado de fora, telefones, para tentar captar, para pegar os sons, ali por parte da natureza, ali é muito bacana. Várias fotos, tal, ali foi feito bastante coisa. Nesse local, às vezes eu levo um frequencímetro. O frequencímetro é um aparelho que mede frequência eletromagnética, frequência de rádio, coisa assim. E quando eu levo o frequencímetro, eu levo um dos meus radioamadores. Nesse dia, o frequencímetro endoidou. Foi um dia que acabou todas as baterias, né? Acabou a bateria dos 2 notebooks, não, 3 notebooks. Dos 3 notebooks acabou a bateria. Acabou a bateria da máquina digital. Acabou a bateria do filmador, acabou a bateria de tudo. A única coisa que funcionou foi o frequencímetro. Porque ele precisa de bem pouca energia. Eu acho que tinha bem pouca energia na rede elétrica, porque de repente acabou. E ele ficou doido. Tá, pode explicar de várias formas isso. Quando voltou a luz, ele estava completamente pirado na maionese. Todos os números dele marcavam de uma forma completamente fora do padrão. Quando ele marca alguma coisa, tipo, a gente está ali, então a gente está sempre medindo. O frequencímetro mostrou lá uma certa numeração dentro de uma faixa diferente. O que eu faço? Eu pego o radioamador e sintonizo na mesma frequência, para ver se eu tenho alguma coisa que está chegando uma onda de rádio, alguma coisa assim. Algumas vezes eu pego alguma coisa de rádio passando, alguém passou com um caminhão, alguma coisa, ele pode detectar. Nesse dia não foi pego nada. Nada. Eu estava com a HT de mão, ele sobreviveu por um tempinho. Foi muito interessante. No Daime às vezes saem umas coisas bem legais. Fora a energia de lá, né? Aí o videocom, que a gente acabou rodando lá também, e ali do lado uma transfoto que a gente fez. Essa foto aí girou um pano para manga desgramada na internet, porque ela num determinado local, eu não sei se aqui vocês vão conseguir ver, mas num determinado local, ela mostra que parece que tem um rosto. Então ele é muito interessante. Se eu apontar, vocês vão começar a olhar ali, né? Mas é bem interessante. Nós jogamos lá na internet e pedimos a opinião das pessoas.
Nós tivemos mais de 150 pessoas dando opinião na frente à foto, cara. E uns dizendo que era, uns dizendo que não tinha. Gente que pegou a foto, copiou, ampliou, fez círculo onde que ele achava que estava, o que ele achava que era, o que podia ser, o que não podia ser. Então, essa foto é bem interessante. Se alguém quiser depois dar uma olhada, eu posso passar para vocês, para você dar uma olhada na foto. Quer comentar alguma coisa, André? É só falar. Não. Tá? Estou tocando. As traquitanas do André, agora você vai falar. Bom, eu sou o louco da equipe. Eu estou sempre tentando buscar alinhar teorias físicas, coisas, alinhar para tentar construir alguma coisa que de repente possa ter algum efeito. Essa traquitana, no caso, ela é uma caixa feita com espelhos. Ela é toda, são só espelhos. É um espelho aqui, mais 4 espelhos. Em cima não é um espelho. É a única parte que não é. E na frente eu coloquei algumas lentes. A ideia era conseguir provocar algumas distorções na luz que circulasse dentro da caixa, na tentativa de talvez facilitar a formação ou a captação de alguma imagem, né? E esses fios na caixa, eles faziam com que dentro gerasse o plasma. Já viram aquelas bolas que tem aquele... Aquilo é plasma elétrico, né, gerado pela energia. Então aquilo, dentro da caixa, ele formava aquilo dentro da caixa, com a ideia de que aquilo pudesse também, de alguma forma, facilitar ou ser utilizado, manipulado por alguma força que tivesse ali presente para, de repente, criar alguma coisa. E ali a questão da luz negra também, que trabalha com frequências. A luz negra ela é uma soma de frequências de luz que estão abaixo do nosso campo visual. Quando elas se somam, a parte perceptível é a luz negra. Então eu também tentei utilizar de alguma forma, tentando manipular de alguma forma essas ondas. Na verdade foi mais um experimento óptico, né? Um experimento do campo da óptica mesmo. Basicamente é isso. Aí tem outras traquitanas que eu trabalho também. Tem uma que eu até trouxe aqui, é mais fácil. Ela é uma espécie de uma antena, né? É uma antena mesmo, só que ela é utilizada no local do microfone. Ou seja, ela acaba funcionando como... Ela capta direto para a placa de áudio do computador, né? Então, e por um outro programa que eu utilizo, que me dá as faixas de frequência, né, que ela está captando. Então, é possível aí analisar o espectro de frequências presentes. Porque a gente sabe que uma onda sonora, né, por exemplo, quando você ouve uma nota sonora, por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, não é apenas um som, não é apenas uma frequência única. São várias frequências que se unem para formar aquela nota. Um chiado também, aquele não é um som único. São várias frequências altas que formam aquele chiado. A nossa percepção é só o mas com esse equipamento eu consigo ver todas as frequências presentes, né? Com esse programa eu consigo fazer essa leitura separada das frequências. Então, aí, para tentar talvez compreender em que linha de frequência estaria se dando essa comunicação, porque mais para frente talvez conseguisse ser mais certeiro. É aquela história, quando aquele cara põe o radar no barco quando vai pescar, né? O cardume está ali, então quando jogar aqui a gente está tentando analisar onde é que está o cardume deles, sabendo de fora do microfone, mais ou menos isso. Na frente. Ouvindo os áudios, eu coloquei como um trabalho constante, né? Isso gera bastante trabalho, até por isso eu estava com a gente no Daime, né? No começo foi bastante, vários colegas foram com a gente fazer as pesquisas. Aqui na suposta casa que a gente foi, no áudio de cima, esse de baixo aqui a gente foi no
na Sociedade Morgenal, lá na sede campestre deles, lá ao lado no próprio CIOP mesmo, CIOP não, perdão, no CIP, a gente estava tentando ouvir ali o material, porque quando a gente começa a escutar, às vezes sai do fone, a gente tem que tirar o fone e ligar. A coisa no último volume para todo mundo escutar. Se enfia ouvindo para dentro da caixa, é uma doideira. Mas é muito gostoso, muito legal. Então esse ouvir os áudios ao trabalho constante é a parte mais xarope, mas é a mais gostosa de fazer, o trabalhar com áudio. Porque o gravar em si é tranquilo, agora depois ouvir esse material é o detalhe. Os pesquisadores, né, acabei colocando até foto nossa aqui junto com o pessoal lá da Rede Globo, no dia da gravação do Globo Repórter. Lá a pesquisa de campo, lá também junto à Sociedade Morgenal, aquilo era por volta de meia-noite, 15 para meia-noite, mais ou menos isso. A gente estava lá no meio do mato, quer dizer, estava numa casinha, daí a gente foi no meio do mato, né? O pior que estava tendo um casamento, e nós esperando o casamento diminuir o fervo para a gente poder se enfiar no meio do mato. Aí resumindo, vamos lá e vamos achar um lugar, seja o que Deus quiser. A gente já tinha olhado, e lá tem parte de uma vegetação grande, né? Tem umas trilhas enormes lá. Falei, vamos pegar os equipamentos e vamos sair andando no meio do mato, cara, seja o que Deus quiser. Aí estava o pessoal no casamento tudo arrumado, e nós com essas maletas, com câmera, uns troços, uns loucos andando assim, passando pelo meio do casamento para ir lá no matagal. Aí foram lá, fizemos as pesquisas, nessa a gente não captou nada. Até também não chegou o áudio até a gente. Apesar que pareça, a gente, nesse experimento de campo, ocorreu uma coisa interessante, que eu acho que sempre vale a pena comentar essas coisas. A gente colocou em um determinado local da trilha um sensor esse aqui, né? Esse sensor de presença, quer dizer, quando alguma coisa interrompe, né, o feixe, ele dispara. Foi interessante que a gente estava nesse local, estávamos só nós, né, já até pelo horário, não tinha pássaros nem nada que pudesse ali, né, interferir. E foi interessante que justamente no momento em que a gente estava fazendo as perguntas, aí me veio uma intuição, eu me lembro bem, me veio a seguinte intuição. Estava mais ou menos atrás, ali onde você estava sentado lá. Estava mais ou menos aquele sentido. Até a gente tem depois a planta, o croquis dele. E aí, ali a gente estava sentado, na hora de fazer as perguntas, me veio uma intuição de, bom, já que nós estamos na mata, né, vamos também pedir se tiver algum elemental, alguma coisa assim, né, alguma outra energia que não seja, né, no caso, falecida, alguma coisa assim, mas uma outra energia. E nessa hora, coisa de segundos depois da pergunta, o sensor de presença disparou. Até fiz esse registro. E foi bem interessante, né? A gente verificando, assim, não havia nada que pudesse ter interrompido o sensor nessa hora. Então ficou ali uma lacuna, um ponto ali interessante. E não tinha nada, não tinha vento, estava bem tranquilo. Nós inclusive pegamos um local que fazia assim, ficamos mais lá para baixo, por causa do som, né? O som estava mais lá para cima, ficou para baixo. E era uma encruzilhada. E uma encruzilhada. Eu tenho que vir para uma outra projeção ali, se der tempo de dar uma mostrada rápida lá, tem um croquis que a gente fez do local. E sempre que a gente vai a campo, a gente faz. A gente lembra das aulas da Neuza, sabe? Na aula da Neuza a gente vai, carrega ali todo o equipamento e tal. E tem que levar. Porque quando a gente vai, com caderninho, não, leva tudo. Ali tem um rolo de fio de nylon, a gente leva giz, a gente leva os sensores, né? Leva bastante coisa para usar realmente, porque a gente tem que tentar eliminar as variáveis. Tem um computador ali, dá para a gente mostrar depois. Ele digitalizado, digamos assim. Vou para frente. A gente já está meio que. Os áudios. Como é que está o som disso aqui? Vamos fazer barulho. Ok. Eu tenho 3 áudios aqui, eu vou mostrar para vocês, quero que vocês ouçam
Vamos ver se vai rodar, porque senão tem que abrir lá dentro do programa. Sabe quando você quer, nunca funciona. Tem que ter feito, né? Não deve funcionar, né? Bom, mas se não quer rodar, peraí que eu abro eles aqui. Básico, né? Básico PowerPoint para rodar o áudio quando você quer. Um deles é esse aqui. Esse é um áudio, inclusive, que foi o que eu comentei, que a gente fez, e fez a pergunta: da onde você está transmitindo, da onde você está falando? E a resposta foi: várias pessoas chegaram à resposta de que estou com muito frio, ou muito frio. Baixa um pouquinho para mais O incrível foi Aqui. O incrível foi que veio depois da pergunta. Essa é a parte interessante. Esse aqui foi até... Esse é muito bom. Tá chegando um som que fique melhor aqui. Essa daqui, a gente chegou a algumas, como posso dizer, por favor me ajude, você pode me ajudar, por favor, eu preciso tanto. Isso foi o que algumas pessoas que ouviram esse áudio, não foi uma, tá? A gente nunca trabalha com uma pessoa só. Mais de uma pessoa chegou a essa conclusão dentro do áudio. Confesso que esse áudio, o interessante dele foi essa duração e a forma com que ele surgiu. Porque eu não consigo entender tudo que diz ali, eu não consegui. Para mim chegou no meu limite de audição. Esse áudio foi enviado, esse e o outro Estou com Muito Frio, foi enviado para um técnico que trabalha com edição de áudios. E eles chegaram à conclusão que existe algo, mas não sei o que é. E não consigo te dizer o que tem que fazer a mais para limpar esse áudio. Esse áudio está no limite. Muitos áudios para a gente vem assim. A gente chega num ponto que a gente não está conseguindo ir mais para frente. O que está acontecendo? Não sei. Só que esse é o tipo de resposta que a gente está recebendo. Quer notar? Tá fazendo melhor? Então isso é bem interessante. E o padrão de comprimento dele é legal. Normalmente vem muito curto, né?